Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre os 10 erros que eu cometi ao chegar nos Estados Unidos. Lembrando que esse é um vídeo sobre as minhas experiências. Pode ser que alguém, ou você mesmo que está vendo esse vídeo, tenha chegado e tenha tido outras experiências. E se você não concorda comigo, tudo bem. Cria o seu canal, cria o seu vídeo, fale das suas experiências, super apoio, tá? Mas deixando claro que essas são as experiências que eu tive e que eu vou passar pra vocês em forma de prevenção, pra vocês não caírem nas mesmas coisas que eu, ok? 10 erros que eu cometi quando eu cheguei nos Estados Unidos. Item 1. Tenha alguém de confiança pra te receber aqui nos Estados Unidos. E principalmente que vá cumprir o que combinou com você. Porque não foi só eu, você pode pesquisar aí, tanto no YouTube quanto nas comunidades do Facebook. São várias histórias de pessoas recém-chegadas que confiam em outras pessoas que falam que vão ajudar a dar os primeiros passos aqui nos Estados Unidos e as pessoas simplesmente não ajudam, tá? Tem algumas histórias até que a pessoa que prometeu ajudar nem atendem o telefone. E outro dia eu vi um relato de uma pessoa nos grupos do Facebook falando que a pessoa prometeu recebê-las na casa dela e chegando aqui, estavam lá no aeroporto, não tinham pra onde ir e a pessoa não atendeu mais o telefone e fazia, se eu não me engano, 2 dias que eles estavam no aeroporto. Então é esse tipo de situação que eu tento prevenir vocês de acontecer, né? No meu caso, eu cometi um erro muito grande em confiar em uma pessoa também que falou que ia me receber, que inclusive combinou comigo, e simplesmente não teve o caráter de manter a palavra. Eu errei em achar que, por eu conhecer a pessoa há mais de 20 anos, ela iria cumprir o acordo que foi combinado. Mas é aquele tal negócio. Tem gente que a gente espera amadurecer e a pessoa vai lá e apodrece. Então, leve em conta que, se você conhece uma pessoa de alguns anos atrás, as pessoas mudam da água pro vinho. O conselho que eu dou para prevenir esse tipo de situação é: antes de você vir, você traça um plano B. Porque daí, se a pessoa que prometeu te receber puxa o seu tapete, como aconteceu comigo, você tem, pelo menos, algo programado e dados sobre aquela região que você vai descer do avião. Por exemplo, valores de hotéis, ou motéis, ou Airbnbs, ou qualquer lugar que você possa se hospedar caso a pessoa que vai te receber vacile com você. Tendo esses valores em mente e principalmente trazendo o dinheiro para esse plano B, você já estaria resguardado de muitos problemas que eu tive. E não vai precisar ficar praticamente em cárcere privado, como eu fiquei, num basement fedorento, da irmã mesquinha, da piolenta. No meu caso, eu não me programei para pagar a hospedagem do primeiro mês, conforme havia combinado, e eu comecei a pagar por essa hospedagem desde o primeiro dia que eu pisei nos Estados Unidos. E, apesar de eu não esperar que isso fosse acontecer, eu considero que isso foi um erro meu, por não ter me programado em ter um plano B. Então, eu acredito que foi um erro meu, mas por inocência e por confiar em pessoas erradas. Simplesmente pelo fato de, e se fosse para pagar pela hospedagem, para mim compensaria muito mais ficar em um hotel, onde eu teria muito mais liberdade, ficaria melhor localizada e sairia um pouco mais barato. Um dos fatores que me fizeram aceitar a ficar na casa dela foi o fato de não ter que pagar hospedagem nos primeiros dias. E isso me custou muito mais caro do que eu imaginava. Até porque eu quis retribuir a gentileza dela estar me hospedando e trouxe uma mala com mais de R$1.800 de presente para a filha dela, para retribuir essa estadia gratuita. Então, além de eu ter que pagar pela estadia na casa dela, pela estadia no basement fedorento e fedendo a mofo da irmã dela, eu ainda tive esse gasto de R$1.800 em presentes que eu trouxe para a filha dela e encomendas que ela havia encomendado para eu trazer do Brasil e não cobrei porque eu estava, na minha cabeça, ficando lá como cortesia. Mas não, gente. Tive que pagar os presentes que eu parcelei em 10 vezes no cartão de crédito no Brasil, ou seja, tive que ficar quase um ano pagando aqueles presentes. Ainda tive que pagar a semana que eu fiquei na casa dela, os 5 dias. E ainda tive que pagar o basement para a irmã mesquinha dela. Um prejuízo total que poderia ter evitado se eu tivesse simplesmente pagado um mês num motel ali próximo da região que eu desembarquei do avião. E onde eu quero chegar? Além de ter gastado quase o triplo que eu gastaria ficando em um hotel, eu ainda tenho que aguentar a irmã mesquinha dela deixando diversos comentários aí pela internet afora, jogando na minha cara uma pizza de $9,90 que ela comprou e deu um pedaço para cada um dos meus filhos.
pra vocês verem até onde chega a mesquinharia da irmã dela. Aliás, a família toda é assim, viu? Então, se for contar os $1000 que eu paguei pelo Baseman, que daria muito bem pra pagar um aluguel de um apartamento lá naquela região, mais os R$1.800 em presentes que eu trouxe pra filha dela, mais os $250 que eu paguei pelos 5 dias na casa da Piolho, se for somar tudo, sai muito mais caro do que essa pizza de R$9,90 que a irmã dela insiste em citar nos comentários. Imagina se eu for cobrar as noites que eu fiquei de babá pra filha dela, ou se eu fosse cobrar pela faxina profunda que eu fiz no Baseman, tanto quando eu fui ficar lá, porque o Baseman estava imundo, quanto quando eu saí de lá, que eu também fiz a faxina e deixei tudo limpinho pra ela. Se eu fosse cobrar só essas 6 atividades que eu fiz sem remuneração nenhuma, darei como uma gentileza minha pra ela e pra irmã dela, sairia muito mais caro do que essa pizza de R$9,90 que ela faz questão de comentar por aí que ela comprou e deu um pedaço pra cada um dos meus filhos. Mas, voltando ao assunto, e resumidamente, não confie em ninguém 100% que diz que vai te receber aqui. Não importa se for um amigo seu, um parente seu, um familiar, um conhecido, um vizinho, o papagaio, o cachorro, não confie 100%. E se você for confiar os 50%, traga dinheiro para sustentar o seu plano B, que vai cobrir os outros 50%. Pelo menos, se tudo der errado, como deu comigo, você vai ter um plano B na manga para dar os seus primeiros passos aqui nos Estados Unidos. Então, o primeiro erro seria esse: não confiar em ninguém e ter sempre um plano B. Vamos para o item 2. Venha com dinheiro suficiente para alugar um lugar para você e para sua família, principalmente você que tem filhos. Porque se a pessoa é sozinha, ela pode alugar o quarto na casa de alguém e tá tudo bem. Se a pessoa vier com filhos, procure juntar para trazer uma quantidade que dê para você alugar um lugar só para vocês. Isso vai te evitar 200% da dor de cabeça que você teria para encontrar um lugar que aceite crianças. Então, o conselho que eu dou é: traga o dinheiro suficiente para pagar uns 3 meses de aluguel adiantado na região onde você vai ficar. E além disso, traga um pouco a mais de dinheiro para você conseguir garantir ficar pelo menos uns 3 meses se mantendo sem trabalhar. Mas calma, isso não quer dizer que você vá realmente ficar sem trabalhar. O que eu tô querendo dizer é que assim, se você tem uma reserva para se manter 3 meses sem trabalhar, significa que você pode usar o primeiro mês, aliás, você vai ter que usar o primeiro mês para poder ir em busca de um trabalho quando você chega aqui. Porque nem sempre você chega aqui e o trabalho tá batendo na porta te esperando. Às vezes demora algumas semanas, até um mês ou 2. E tendo essa reserva de dinheiro, o primeiro mês você vai usar quando você chegar. Os outros 2 meses, se você encontrar um trabalho, tudo bem, você guarda esses outros 2 meses. Porque pode ser que você precise desse dinheiro no inverno, porque aqui, eu não sei se vocês sabem, mas não existe trabalho fixo. Aqui você trabalha por hora. E isso quer dizer que hoje você tem trabalho, amanhã pode ser que não tenha mais. Então, é bom você ter essa reserva para se garantir. E no inverno, eu tenho certeza que você vai precisar quando faltar trabalho para você. Então, se programe muito bem quando você for vir para trazer no mínimo uns 3 meses. Se você for vir com família, você traga 3 meses de aluguel, mais esses 3 meses para ficar estável aqui, sem passar necessidades básicas, né? Agora, se você vir sozinho, aí você calcula esses 6 meses de acordo com o valor do quarto e não de uma casa para abrigar sua família, ok? Item 3. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, confie em brasileiros que estão aqui há muito tempo, nos Estados Unidos. Eles sempre vão querer tirar algum tipo de vantagem de você. Até nas pequenas coisas. O brasileiro, por mais que ele seja bom caráter enquanto está aí no Brasil, quando chega aqui, parece que ele muda uma chavinha e quer que os conterrâneos sofram. Nem se for para ele ter que mentir para te prejudicar. Porque o que ele gosta é de ver você, novato, sofrendo quando você chega aqui. E a desculpa é sempre a mesma. Ah, eu sofri para chegar até aqui aonde estou hoje e você tem que sofrer também. Porque eles são incapazes de passar informações básicas que podem te ajudar ou poupar tempo no seu dia a dia para que você prospere em menor tempo que ele. E se ele tiver que agir por baixo dos panos para te prejudicar, com certeza ele vai fazer isso. Nem que seja falar mal de você por aí para não te darem trabalho. Então, o conselho que eu dou é: nunca confie num brasileiro que está aqui há muito tempo. A intenção dele é única e exclusivamente de prejudicar os novatos. E lembre-se,
que aqui nos Estados Unidos não existe amizade verdadeira. É um querendo derrubar o outro mesmo. Item 4. Aprenda inglês antes de vir, pelo menos o nível intermediário, para você conseguir se virar sem ficar dependendo de outras pessoas. Muita gente que chega fica dependendo de outros brasileiros conhecidos. E se tem uma coisa aqui que brasileiros não têm, é boa vontade em ajudar um novato. E digo mais, se eles te ajudam uma única vez na vida, eles vão jogar isso na sua cara o resto da sua estadia aqui. Porque eles têm um certo complexo de inferioridade, que traz uma enorme necessidade de reconhecimento. Mas o simples fato de um brasileiro aqui te ajudar a abrir uma conta em um banco americano ou de te auxiliar com os documentos para matricular os seus filhos na escola, eles já acham que merecem um reconhecimento a nível de seres superiores extraordinários e que essa ajuda só alguém como eles poderiam ser capazes de oferecer para você. Então você praticamente vai ter que ajoelhar aos pés dessa majestade para poder agradecer adequadamente como eles querem que você agradeça. Então, lembre-se, pedir um favor ou uma ajuda para algum brasileiro te coloca numa posição de súdito de uma majestade que sequer existe além da cabecinha deles. No meu caso, pela piolenta ter me ajudado a abrir uma conta em banco americano, que inclusive foi um dos piores bancos que existe aqui, se não for o pior, com as mais altas taxas de manutenção, de limite e de todas as outras coisas a mais, que para quem tá chegando faz uma diferença enorme, e por causa disso, elas acham até hoje que eu devo alguma coisa para ela. Ou seja, não foi uma ajuda de coração, foi uma ajuda condicionada ao ego delas, para elas se sentirem poderosas majestades, fazendo questão de comentarem online, em qualquer ocasião que seja, que elas fizeram isso e aquilo para me ajudar. Coisas essas que, assistindo um vídeo no YouTube e com um tradutor e um GPS no celular, eu faria perfeitamente sozinha. E eu acredito que qualquer um que esteja chegando agora pode fazer isso também. Então, eu posso dizer para você aprender o inglês aí, enquanto estiver no Brasil ainda, para não ficar dependendo desses tipos de pessoas. Porque isso pode te custar muito caro depois, a ponto de você ser difamada nas redes sociais, como acontece comigo, como consequência de ter aceitado essa ajuda, achando que realmente era uma ajuda. Então, aprenda o inglês para poder se virar sozinha e não depender desses tipos de carniças. Esse foi mais um erro que eu cometi ao chegar aqui. Item 5. Nunca se iluda achando que os youtubers que você assiste aí no Brasil são seus amigos e vão te ajudar quando você chegar aqui. O fato de você gostar de um canal e assistir aquele youtuber todos os dias, ou assistir todos os vídeos que ele posta, não significa que você conhece ele e a vida que ele leva. Lembre-se que nos vídeos, as pessoas que gravam mostram só aquilo que eles gostariam que vocês soubessem. Então, tem uma diferença enorme entre aquilo que vocês veem e a realidade por trás da vida daquela pessoa. E muitas coisas rolam por trás dos vídeos que vocês nem imaginam. Inclusive, agora falando sobre youtubers grandes, aqueles com maiores números de seguidores, os mais famosinhos, a maioria deles criam verdadeiros personagens na frente da câmera. E na vida real, eles têm atitudes opostas ao que eles dizem para vocês assistirem. Ou seja, na frente da câmera, eles se passam por uma pessoa, um personagem. E por trás das câmeras, a realidade, ele vive uma outra coisa, que chega a ser, em alguns casos, o oposto da imagem que vocês formam deles assistindo apenas alguns vídeos. Então, resumindo, não venha para os Estados Unidos achando que algum youtuber vai te ajudar aqui, gratuitamente e sem receber nada em troca. Porque isso nunca é de graça. Eu não me considero uma youtuber grande, mas eu posso afirmar para vocês, com toda certeza, que youtuber e os influencers, eles estão atrás de visualizações, ou seja, de coisa lucrativa para eles. E eles realmente não se importam se tiver que sacrificar a sua imagem, destruir a sua reputação para agradar a grande massa e conseguir os likes no vídeo. Lembre-se sempre que o youtuber, ele está ali sempre para gerar views, para poder receber os dólares dele e não para ajudar alguém de fato. Ah, e antes que alguém recorte só um pedacinho da minha fala para tentar distorcer o que eu estou falando, eu não falei isso direcionado a alguém e muito menos me considero uma youtuber, muito menos uma influencer, porque o meu canal ainda é muito pequeno e eu já disse mais de uma vez que eu não considero vocês meus seguidores, eu considero vocês uma comunidade da qual eu participo.
com trocas tanto de um lado quanto de outro. E tem 6. Perca a vergonha na cara. Não, gente, calma, deixa eu explicar. Não tô dizendo e nem incentivando você a fazer coisas sem noção, não, tá? Eu tô falando pra perder a vergonha na cara, no sentido de não ter vergonha de fazer as coisas. Por exemplo, de aprender coisas novas, de perguntar, de pronunciar as palavras que você tá aprendendo, mesmo que sejam pronúncias um pouco diferentes das que deveriam ser, tentar resolver as situações sozinha, sabe? Dar cara a tapa mesmo. Porque eu acho que é errando que se aprende. E pra isso, não pode ter vergonha. Você tem que tentar, até conseguir. Não importa o julgamento alheio. Porque se você parar pra ouvir o que pensam a seu respeito, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque sempre vai ter mais pessoas tentando fazer com que você desista do que pessoas te incentivando. Então, tenta, gente. E um dos erros que eu cometi foi esse, de não ter começado a tentar logo no início. Eu tinha muita vergonha de não saber falar inglês direito. Eu tinha um pouco de inglês, sim, do Brasil, mas chegando aqui, os nativos falam totalmente diferente. E isso me deixava um pouco intimidada. Eu achava que eles não iam entender o que eu falava. E sempre acabava meio que evitando falar, para não parecer que eu tinha acabado de chegar. E isso foi uma tremenda bobagem, gente. Os americanos, eles não estão nem aí se você acabou de chegar. O que eles querem é resolver a situação. Tanto que, mesmo que você fale, eu não falo inglês, eles continuam falando em inglês com você. Por que eles fazem isso? Porque muita gente que fala que não sabe falar inglês acaba entendendo um pouco do que eles falam. Então eles já sabem disso e continuam falando em inglês, mesmo que você fala que não sabe falar inglês. À medida que o tempo foi passando, eu fui perdendo essa vergonha trabalhando, né? Essa timidez em mim. E perdendo essa vergonha de tentar, de arriscar falar. E eu percebi que existem americanos que vão entender o que eu falo e existem americanos que não vão entender o que eu falo. E tá tudo bem. Eu não encaro isso como um preconceito. Porque isso, o fato dele entender ou não você, se refere ao quanto aquele americano está ambientado com o seu sotaque. Então, assim, existem americanos que já estão acostumados com imigrantes e, portanto, os sotaques. E existem americanos que nunca foram expostos a um imigrante na vida. Então, você vai falar com o seu sotaque do país que você veio e eles simplesmente não vão entender ou vão pedir para você repetir. Então, ao mesmo tempo que eles têm que ser pacientes com vocês, vocês também sejam pacientes com eles. Nessa comunicação, não existe um culpado. Do mesmo jeito que você está aprendendo uma língua nova, ele também está aprendendo a entender pessoas de um país diferente. E a partir do momento que você começa a pensar por esse lado, que são pessoas se lapidando, são pessoas obtendo novos conhecimentos, pegando o jeito da coisa, você começa a perder um pouco da vergonha que te limita. E se em último caso você não conseguir estabelecer mesmo um diálogo com aquele americano, se ele não entender nada do que você fala, não tenha vergonha de gesticular ou até de pedir ajuda para um outro funcionário que esteja ali do lado dele. O importante é você ir lá e tentar resolver a sua situação de acordo com o conhecimento que você tem ali, naquele momento, e a habilidade que você desenvolveu até aquele momento. Então, tenta falar mesmo, se expressa mesmo, gesticula mesmo, se tudo isso for necessário. O importante é que você consiga passar a informação que você quer e receber a informação que você precisa. Então, perca a vergonha de tentar. Item 7. Para de limitar as coisas. Para de achar que aqui nos Estados Unidos, todo homem tem que ir para a obra e toda mulher tem que ir para faxina. Não existe só construção e limpeza aqui nos Estados Unidos. A maioria das pessoas realmente trabalham nessas profissões, mas é mais devido à falta de experiência em outras funções do que realmente o motivo pelo qual só tem aquele tipo de vaga. Então tirem isso da cabeça. O que eu vejo é que muita gente acha assim: brasileira, mulher só serve para trabalhar na faxina, na limpeza, e homem brasileiro só serve para trabalhar na construção. Tira essa crença da cabeça, gente. A partir do momento que você acredita nessa crença, ela se torna uma crença limitante. Ela te limita a ir atrás de novos horizontes, a ir atrás de novas oportunidades, de novas profissões. O que vale é abrir um pouco a cabeça, né, a mente, e ter força de vontade para ir procurar novas experiências, novos tipos de serviço e coisas que podem se encaixar de acordo com a experiência que você já traz. Todo trabalho aqui é digno. E não é porque uma pessoa não trabalha com limpeza ou na obra, ou na construção, que isso torna o trabalho dessa pessoa digno, um trabalho braçal e que exige muito esforço. Não quer dizer que tem mais mérito do que um outro trabalho que você pode fazer menos esforço e às vezes ganhar mais ou a mesma quantia. Então tirem essa crença da cabeça. Item 8. Tenha um tradutor em tempo real e não tenha vergonha de usá-lo. Chegando aqui,
você tem que providenciar um celular com internet. Você baixa um aplicativo que faça traduções de português para inglês ou de qualquer outra língua que você fale e se sinta mais confortável. Isso vai te ajudar muito em conversas mais direcionadas e mais complexas, quando você tem que sair do básico para falar alguma coisa sobre um assunto mais profundo com alguém. Por exemplo, se você for no médico e você tem que falar sobre o seu histórico de doenças e você só sabe o básico de inglês, não tenha vergonha de usar o seu tradutor para que a consulta seja produtiva. Tudo bem, esse foi apenas um exemplo, porque a maioria dos hospitais aqui, eles têm um intérprete à sua disposição. Mas eu vou dar outro exemplo então, para vocês entenderem melhor. No caso, o seu computador deu algum problema e você precisa levar ele para arrumar. Você chega na loja de manutenção e precisa explicar os erros que estão aparecendo na tela e qual componente queimou ou deve ser trocado, enfim. Você precisa de um vocabulário técnico para que o funcionário ali entenda o que você precisa daquele computador. Então, nesses casos, você pode usar o seu celular com o tradutor para que ele te entenda. A única coisa que eu falo é para não ser totalmente, 100% dependente desse aplicativo. Porque daí você não aprende a falar inglês nunca, Então, assim, o que eu aconselho é que você vá aprendendo na medida do seu ritmo e use o tradutor apenas nesses casos mais complexos, nas conversas mais profundas. Mas não desista de aprender e evoluir cada dia mais o seu inglês. Até hoje, eu tenho um tradutor instalado no meu celular para me acompanhar caso eu precise. Confesso que antes eu tinha muita vergonha de sacar o celular, escrever para a pessoa ou mesmo falar para traduzir através do celular o que eu estava querendo. Eu tinha vergonha, ficava com receio de mostrar ali o celular com a mensagem para a pessoa. Hoje em dia eu tento falar. Se a pessoa não entende e eu já usei todas as minhas técnicas e ela não me entendeu, eu não tenho vergonha nenhuma de pegar o celular e digitar o que eu quero e mostrar pra ela. Então essa é uma dica importante que eu deixo pra vocês. Item 9. Desconfie sempre de brasileiros que arrotam muita santidade aqui nos Estados Unidos. Principalmente aqueles que vivem enfurnados e fazendo propaganda das igrejas brasileiras aqui. Normalmente, esses brasileiros formam espécies de panelinhas. Futuramente, vão mais te prejudicar do que te ajudar aqui em solo americano. Porque se você peidar errado no meio deles sem querer, ou não fizer algo que eles querem, eles com certeza não vão pensar duas vezes em falar mal de você pelas costas pro resto do pessoal da igreja e fazer a sua caveira quase toda a comunidade ali presente. Então, esse tipo de pessoas vão ser os primeiros a apontar os dedos pra você, como uma forma de retaliação por algum comportamento que eles não gostaram, ou por alguma coisa que você falou, ou por algo que eles pediram e você não fez, espalhando fofocas a seu respeito, até inventando mentiras para prejudicar a sua reputação. De acordo com a minha experiência, igrejas brasileiras aqui nos Estados Unidos não prestam e não ajudam ninguém, e elas não têm a mesma finalidade que tem aí no Brasil. Aqui, fazer parte de uma igreja ou de um grupinho de panelinha desses é considerado mais um status social do que qualquer outro propósito. Os brasileiros que estão dentro das igrejas aqui são movidos puro e exclusivamente a interesses financeiros, pessoais ou de outros tipos, menos o religioso. E eu me arrependo muito de ter me aproximado deles em busca de ajuda quando eu precisei, porque eles foram os primeiros a me virarem as costas. Então, se a sua fé realmente depende de uma igreja para poder ser fortalecida, eu te aconselharia a ir em igrejas americanas, a não ser que você tenha também um certo interesse próprio de frequentar as igrejas brasileiras, como ir lá para obter um emprego, ou como muitos homens fazem, que frequentam só para achar uma mulher para levar para cama. Já as mulheres brasileiras, a maioria delas, frequentam a igreja como forma de passeio, para usar uma roupa nova, um perfume novo, um sapato novo ou até mesmo uma maquiagem. Tudo em nome do status de boas pessoas. Mas acredite em mim, essas são as piores. Então, se você busca uma igreja brasileira com o propósito de receber ajuda, não espere mais que uma lata de ervilha e uma lata de milho eles tirarem fotos dizendo que te ajudou com a alimentação. Agora, no meu caso, que o problema era um pouco mais complexo e eu estava sem casa, eles foram os primeiros a apontarem os dedos pra mim e falarem que eu estava tentando dar o golpe através da vaquinha. Então, um conselho que eu dou é para sempre ficar longe desse tipo de pessoa. Eu aqui que eu estou falando com base na minha experiência e referente ao que eu passei. Se tiver tido outras experiências ou não concordar comigo, tá tudo bem também.
Agora, por fim, o item 10. E ele se refere a poupar o seu dinheiro e não gastar com assessorias. Hoje em dia, você pode encontrar tudo na internet. E até em tutoriais em forma de vídeo no YouTube. Não tem tudo isso na internet. E se não tiver, deixa aí nos comentários o que você não achou, que se eu souber eu ensino gratuitamente. Mas desde já, eu te digo que se você tiver um celular com internet e um GPS, você chega em qualquer lugar e você consegue resolver quase tudo sozinho, se você tiver a paciência de estudar sobre isso antes. Se você não souber, pergunte para um americano. Eles, na maioria das vezes, gostam de ser úteis, desde que você se mostre interessado em realmente aprender aquilo que você perguntou. Se você se deparar com algum que porventura não tenha paciência de te explicar, pense que o problema é com ele e não com você. E existem muitos outros para você perguntar além dele. Simplesmente ignore e parte pro próximo que possa realmente te ajudar. Mas eu digo que são a minoria, pois a maioria sente até um prazer em ajudar. E uma dica extra que eu dou pra vocês é que aqui, funcionários que trabalham nos lugares de atendimento ao público, eles não seguem um protocolo padrão de atendimento, nem passam as mesmas informações de forma padrão para todos os clientes. Então, muitas vezes, se você não consegue atingir o seu objetivo ou conseguir o que você queria com um funcionário, considere entrar na fila de novo e ser atendido por outro funcionário. Pode ser que o primeiro que não conseguiu te ajudar ou resolver o seu problema não te passou todas as informações que precisava ou não sabia. E o segundo pode te ajudar com muito mais êxito. E com isso você atingir o que você foi fazer lá. Essa é a dica que eu tenho pra vocês. Bom, gente, e com isso foram os 10 erros que eu cometi aqui nos Estados Unidos quando eu cheguei. E eu espero que seja útil de alguma forma pra vocês. Eu acredito que conhecimento e informação nunca é demais pra ninguém. E se você puder se prevenir de acontecer algum erro com você, usando as experiências que eu já passei, acredito que só por esse fato o vídeo já valeu a pena. Então, se você gostou desse vídeo e achou que de algum modo ele é útil pra você ou pra alguém que você conheça, não deixa de compartilhar pra aquela pessoa e deixar o seu like aí embaixo. Tem muitas pessoas que apenas assistem e saem do vídeo sem deixar um comentário e nem o like. Eu não julgo a pessoa por isso. Às vezes, ela tá com preguiça de escrever. Mas pelo menos o like, que é só um clique com o mouse, você pode deixar. Não vai te custar nada. E vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que talvez estejam procurando respostas que eu falei aqui. Bom, seria uma forma de você ajudar o próximo também. Agora, eu vou ficando por aqui. Se quiser compartilhar alguma experiência que tenha a ver com este assunto, também pode comentar. Lembrando de sempre manter o respeito, tanto com os coleguinhas quanto comigo, que dediquei um tempo para passar esse conteúdo para vocês. E quero agradecer a cada um que está aqui comigo e assistiu até o final esse vídeo. A todos vocês, o meu muito obrigada. Desejo que todos fiquem com Deus ou com energias boas, o que fizer sentido para você. Que a cada dia consigamos atingir uma melhor versão de nós mesmos. E fico por aqui, com um grande beijo e tchau, tchau. Tenho os pés no chão e sei exatamente quem eu sou. E os filhos da puta fazem parte do meu show. Como boa matriarca, eu ando seguindo com cuidado e paciência, até o mundo girar e a boca desses filhos da puta tá lá trazendo à tona uma consciência.